Olá, bom dia, tudo bem? Que prazer invadir a sua casa nesse momento para trabalhar com a matéria de Geografia com a turma 111, 112 e 113. Realmente estou com muita saudade de vocês. É difícil esse momento, mas cada um na sua, cuidando da sua saúde na sua própria casa. Que Deus possa abençoar você. E hoje nós iremos estudar com vocês sobre o módulo número 1 sobre geosfera, da página 2 até a página número 19. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos orar. Querido meu Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de conversarmos nesse momento e explicar o conteúdo sobre geosfera para a turma 111, 112 e 113. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando. Também estenda essas bênçãos para os seus pais, seus familiares, os seus responsáveis. Que todos possam ter a tua proteção nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Conceitos gerais. Quando se fala em geo, nós falamos terra. Quando se fala em logia, nós falamos em estudo. É um termo grego, no qual geologia é o estudo da terra. Letra T minúscula, porque estamos envolvendo a parte interna da própria terra. Outro conceito nós chamamos de geoterra, esfera, camada. E aí quando eu falo geosfera, eu estou falando camada interna da Terra e a camada externa da Terra. São os agentes internos e os agentes externos. A geologia é uma ciência que ela vai estar preocupando, por exemplo, com todas as camadas internas da Terra e as suas influências, tanto na parte interna como na parte externa, formando uma constituição de uma variação de vários tipos de formas de relevo. Alguns elementos tais como o clima, a vegetação, as águas superficiais e as águas subterrâneas são elementos que vão interagir no conceito de movimentos e dinâmica interna e dinâmica externa. O clima, como no espaço brasileiro, eu vou ter o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical. Relacionado à vegetação, a vegetação depende do clima por causa da sua umidade, a concentração de chuvas. Nós temos também a formação de águas superficiais, que são águas rios, águas lagos, lagoas, lagunas, e águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos. Um depende do outro, e esses são os elementos essenciais na camada chamada geosfera. Internamente, nós temos, por exemplo, as camadas internas chamadas a crosta, temos o manto e o núcleo. A parte núcleo é a parte mais interna que nós temos na Terra. Aí você pode observar nesse desenho que você pode observar que tudo isso aqui nós chamamos de crosta terrestre. Depois nós temos aqui a parte do manto. Esse aqui, em marronzinho, manto. Aí nós temos a parte laranja aqui, que é a parte do núcleo externo. E a parte em cinza é o núcleo interno da Terra. Essas são as camadas que nós temos. Aqui você tem o solo onde você está pisando. E aqui nós temos as camadas internas da própria Terra. O que é crosta terrestre? Algumas características. Ela é considerada também como litosfera. É uma palavra grega. Lito significa pedra, significa rocha. E esfera significa o quê? Camada. Então, camada de rocha, camada de pedra, camada interna da própria Terra. Essa camada da crosta é a camada que vai ser a parte externa. É onde nós estamos localizados. É uma camada, como se... Por exemplo, você pega uma fruta, uma maçã, e a maçã, a camada externa, onde temos a casca da maçã, nós chamamos a crosta terrestre. E nessa casca tão fina de uma maçã, nós temos, por exemplo, a parte continental e a parte oceânica. E
essa parte de uma casca de maçã é uma placa tectônica delgada e rígida. Delgada porque nós vamos ter, ela é fina, mas ela é rígida pelo fato de que nessa camada nós vamos ter a plataforma continental e a plataforma oceânica. E toda essa crosta terrestre, ela está o quê? Aqui está a crosta terrestre e aqui nós vamos ter o quê? O manto. Então ela está o quê? Flutuando em cima do manto. É uma placa tectônica delgada, rígida, flutuando em cima do manto. E quando estão os seus movimentos, nós vamos ter o quê? As atividades internas da Terra. Um exemplo, atividades de abalos sísmicos, tectonismo, maremotos, etc. Relevo. Relevo é toda forma que vai ser o quê? Relacionado aos agentes internos e aos agentes externos. E vamos ver o que significa o agente interno e o que são agentes externos. Aí nós temos, por exemplo, energia endógena. Energia endógena é energia provocada pela camada interna da Terra, através de atividades de placas tectônicas, através de abalos sísmicos, através de terremotos, através de maremotos e através de atividades vulcânicas. E isso vai ser internamente, vai influenciar a parte externa, dando a formação de relevo. O outro elemento é os agentes externos, ou energia exógena. É a energia que nós vamos ter o quê? Provocada através da água das chuvas, a água dos rios, dos lençóis freáticos, da presença dos ventos e da própria temperatura, que vai agir na forma do relevo. E temos o antrópico. O antrópico é a atividade do homem. O homem influenciando, modelando, remodelando as formas do relevo. E através do intemperismo, que é o processo externo, através da água das chuvas, dos rios, dos ventos, etc., nós vamos ter as principais formas de relevo, que são planície, planalto, montanhas e depressões. Dentro dessa camada crosta, eu tenho dois elementos químicos. Primeiro, cima, que ele é formado de silício e magnésio. É a camada mais interna que nós temos do manto. E ela é de formação de origem basáltica. Agora, a camada onde nós estamos pisando é chamada de cial, silício e alumínio. E é uma camada formada por rochas graníticas, basálticas e é chamada de rocha sedimentar. É onde vai ter o processo erosivo, essa rocha chamada sedimentar. Esse princípio nos diz o seguinte, como você pode observar. Aqui você pode observar as áreas de oceano. Aqui você pode observar a parte continental, ou seja, toda a parte oceânica, toda a parte que nós chamamos de rochas sedimentares, a crosta continental, os continentes, todos estão aqui flutuando em cima do manto. Então toda a nossa crosta terrestre, que é a camada fina da casca de maçã, que está situado em cima do manto. E nessa crosta terrestre vamos ter o quê? Os oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico, e temos os continentes americano, europeu, asiático, africano, oceânico, etc. E isso nós chamamos de princípio. Outra camada interna nós chamamos de manto, está na página 3 e página 4. As características é conhecida também como astenosfera, ou como camada intermediária, ou camada mesosfera. A temperatura oscila entre 1.200 graus a 3.700 graus centígrados. Essa temperatura, cada vez mais que você vai para o interior da Terra, a temperatura vai aumentando. E ela é formada do magma. E esse magma é um material pastoso, no qual está sendo flutuado a camada da crosta, como vimos anteriormente. E nessa camada, onde temos o processo do magma, nós vamos ter o quê? Constante atividades de terremotos e atividades vulcânicas. E para passar por outra camada, nós temos chamado a descontinuidade de Gutenberg. É uma outra camada intermediária entre
a asthenosfera e o núcleo. Na página número 4, nós temos o núcleo, que vem falando que é a camada mais interna da Terra. Ela também é chamada de endosfera. E ela é formada por dois elementos químicos, níquel e ferro. E as temperaturas chegam até a aproximadamente 3.700 graus e a pressão também é bem elevada nessa região. E a última camada intermediária nós chamamos de Lehman. Esse estudo foi feito mostrando que nós temos a descontinuidade entre as camadas. Por exemplo, quando você está falando sobre o manto, o núcleo, como você pode observar aqui nesse desenho, aqui nós temos a crosta terrestre. E essa crosta terrestre, para passar para a camada do manto, nós entramos numa descontinuidade que é Morovicic. É uma camada intermediária que vai ter, por exemplo, os elementos físicos nessa composição de transição entre a crosta e o próprio manto. Depois nós temos também a camada chamado manto, e para ir para a região, por exemplo, do manto inferior para o manto núcleo, nós temos a Gutenberg. E finalizando, nós temos o Lehman, que é a última camada de descontinuidade interna da Terra. Bom, colocando em prática, você vai realizar essa atividade da página 14, número 3, 5, 6 e 8, e a página 15, 1, 2, 3 e 4. Ao você realizar, você tira uma foto, envia para a plataforma do eClass. Ao observar o seu arquivo, pode ser através de JPG, ou PDF, ou Word, ou PowerPoint, você enviando para a plataforma eClass. Todo dia eu estou abrindo e colocando na minha planilha do Excel os vistos, as atividades que vocês estão realizando diariamente. Que Deus possa abençoar você. Se cuide, fique em casa. A saúde é o mais importante nesse período. Oremos. Obrigado a Deus por mais essa aula. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, para que eles possam estar animados em Jesus Cristo. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, que papai, a mamãe, os irmãos possam estar todos envolvidos na esperança de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, turma. Até a próxima vista. Tchau, tchau.